Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Meu nome é Gustavo e eu já agradeço aqui, meu querido irmão, por você ter entrado aqui nesse estudo, nessa meditação que eu vou estar passando para você aí hoje, tudo bem? Eu já gostaria de pedir para você, meu querido irmão, deixar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, para que esse vídeo chegue a mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão? Então, irmãos, o estudo de hoje, o tema do nosso estudo hoje se baseia no Antigo Testamento, no início da história, no princípio da humanidade. Hoje a gente vai estudar sobre Nimrod. Nimrod, ele foi um homem muito temido na terra durante o tempo de vida dele. Nimrod é conhecido por ser caçador diante de Deus. A gente vê pelos livros históricos, a gente vê pela própria escritura, pela própria Bíblia, um pouco sobre a história de Nimrod. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá, meu querido irmão? Eu já gostaria de pedir novamente para você aí estar compartilhando esse estudo. Se você não compartilhou, compartilhe, porque a gente vai estar compartilhando aqui, dividindo com todos vocês um conhecimento profundo das Escrituras. Amém, meu querido irmão? Então, irmãos, a gente vai abrir aqui agora no capítulo de Gênesis, capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel. Irmãos, eu já gostaria de falar uma coisa para vocês, muito importante, que Nimrod, ele era uma pessoa que muitas pessoas hoje em dia não sabem quem foi Nimrod, né? Nimrod, ele é como se fosse um líder, irmãos, tá? Vocês vão entender melhor. Vamos ler Gênesis capítulo 11. Vamos começar. Todo o mundo se servia de uma só língua e de suas mesmas palavras. Como os homens embriagassem para o oriente e encontraram um vale na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. Em outras palavras, irmãos, era uma só língua, um mesmo povo. E Deus ordenou a eles em outros capítulos anteriores que se dividissem e se espalhassem sobre a terra. Mas a gente vê que esse povo de Cã, ele quis fazer o ao contrário. Ele quis se unir em vez de se separarem e serem prósperos e se multiplicarem sobre a terra. Então, o que eles vão fazer? É uma só língua e um só povo. A gente vê no Apocalipse essa associação com a besta, né? Lembra da besta de Apocalipse 11, de Apocalipse 13? Essa besta de Apocalipse 13, ela tem somente uma língua. É uma só língua para ela. E a gente tem essa associação aqui dentro desse capítulo. É muito profundo isso, irmãos, mas vamos continuar que vocês vão entender. E disseram entre si, um ao outro: Vinde, façamos tijolos e cozoamos no fogo. Em outras palavras, vamos construir uma torre. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. É como se fosse o cimento e o tijolo, propriamente. E disseram: Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Então a gente percebe que aqui eles estavam num pensamento de construir uma grande torre, de construir uma grande cidade dentro de um quadrado, se eu posso dizer assim, porque a gente percebe que uma torre ela é quadrada, né? Segundo o meu ver, ela é quadrada e tem limitações. E eles quiseram montar uma torre gigantesca de vários andares, é como se fosse literalmente um prédio. Mas eu acredito que esse prédio seja ainda muito maior do que a gente pensa. Tudo bem? Continuando. Ora, Deus desceu para ver esta grande cidade onde os homens tinham construído. E disse Deus em sua indagação: Eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua, associando com o Apocalipse, né? E isso é o começo das suas iniciativas. Olha só que Deus caguetando a proposta do diabo, né? O fim é revelado desde o início. Agora nenhum desígnio será realizável para eles.
Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem para que não se entendam uns aos outros. Então Deus os dispersou daí por toda a face da terra. E eles cessaram de construir a cidade. E deu-se o nome de Babel para essa grande cidade, pois foi ali que Deus confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi ali que os dispersou sobre toda a face da terra. Então, irmãos, a gente vê aqui que esse povo de Cã, o povo de Nimrod, né, que eu vou explicar mais tarde por quê, eles quiseram construir uma grande cidade dentro de uma grande torre, dentro de uma escada gigantesca que leva a vários andares, né? Curioso porque eles quiseram fazer isso, né? Por que eles quiseram construir uma grande torre, né? Qual será o motivo? Ninguém sabe. Devem ter sido por algum propósito, algum desejo de Nimrod. Mas vamos falar sobre o contexto? Então a gente vê aqui, irmãos, que construíram uma grande torre, e além de construir uma grande torre, eles desobedeceram a Deus, porque Deus mandou que eles se povoassem sobre toda a terra e não construíssem uma só língua e um só povo, construíssem uma cidade e um império, se eu posso dizer assim, porque a palavra mais certa para isso é um império, né? Uma só língua, um só povo, um império, tomado por grandes expansões de locais, assim, se eu posso dizer, uma expansão territorial, certo? E a gente vê aqui que Deus, quando ele vai descer para ver essa obra dos homens, Deus ele acaba se assustando de certa maneira, né? Porque ele constitui sobre o homem o desejo de povoamento e de divisão de cidades, né? Porque esse era o desejo de Deus, que se multiplicassem sobre a face da terra, não se constituíssem um só povo, né? A gente vê isso aqui, isso é literal e isso é espiritual também, né? E irmãos, agora eu quero usar com vocês o livro de Flávio Joséfo, que vai ensinar para nós melhor sobre isso, né? Eu quero ensinar para vocês isso de maneira bem clara. E para a gente entender melhor sobre isso, a gente precisa saber sobre a linhagem de Cush, tá? Filho de Cã. Agora vamos dar uma lida, irmãos. Livro de Flávio Joséfo, capítulo 6. Cush, o filho mais velho de Cã, teve 6 filhos. Aí vai falar sobre os filhos de Cã, né? Os 6 filhos de Cã. E justamente o último filho de Cã é Nimrod. E Nimrod é neto de Noé. Quanto a Nimrod, sexto filho de Cush, ficou entre os babilônios. Nimrod é um dos primeiros babilônios. Se eu não me engano, foi o primeiro homem babilônico sobre a face da terra, né? Se eu posso dizer assim. Ele ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles. Então perceba que se multiplicaram e se povoaram. E depois de tudo isso, Nimrod se constituiu rei sobre eles. Nimrod, ele foi o primeiro rei sobre a face da terra. Ele foi o primeiro grande sobre a terra. Sabe por quê? Agora vamos dar uma lida em Gênesis 10, irmãos, tá? Eu quero abrir em Gênesis 10 com vocês. Vamos ler aqui do versículo 8. Vamos? E Cush gerou a Nimrod, que foi o primeiro potentado. Potentado significa poderoso sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Deus, e é por isso que se diz, como Nimrod, valente caçador diante da face do Senhor. E os sustentáculos, essa palavra é bem curiosa, né, irmãos? Sustentáculos. Parece que é o princípio, né? E é justamente o princípio. Os sustentáculos de seu império foram Babilônia, Araque, Acade e Calane, cidades que estão todas na terra de Sinar. Então perceba que a terra de Sinar ela é muito importante nesse começo de história, porque foi a primeira cidade a ser constituída depois do dilúvio. Entende, irmãos? A primeira cidade que foi constituída depois do dilúvio. E Nimrod se estabeleceu-se logo no centro da humanidade naquela época praticamente, né? E é bem curioso isso porque a gente vai entender
o porquê que Nimrod fez tudo isso. Vamos continuar. Dessa terra saiu Assur, filho de Nimrod, que constituiu Nínive, Rebote-Ir e Calé e Rezém. E entre Nínive e Cale é Rezém, a grande cidade. Rezém, ela é uma tipologia da grande meretriz, da cidade da perdição, como eu posso dizer para os irmãos, a cidade sede da grande prostituta e da besta, né? É uma tipologia, Rezém é uma tipologia dessa sede que será no futuro, no tempo apocalíptico dos tempos do fim, no tempo dos 7 anos da grande tribulação. E a gente vê aqui, irmãos, que Nimrod, ele começou o seu império em um local totalmente onde ele depois se constituiu rei, né? Nimrod, ele começou pequeno. Não tem o chifre da besta que ele começa pequeno? Nimrod também começou pequeno. Nimrod, ele, acredito eu posso estar errado. Se eu estiver errado, eu faço outro vídeo falando sobre isso. Nimrod começou pequeno. Ele começou em Babilônia, cidade dele, se multiplicou e constituiu um só povo. O povo adorava a Nimrod, tá? Já estou dizendo para os irmãos, eu não sou mentiroso, tá? O povo adorou a Nimrod, se esqueceu-se de Deus e constituiu só um povo, uma só língua, um só império. E Nimrod era o poderoso sobre eles. Apesar deles terem o conhecimento de Deus, eles ainda erravam no pecado. E eu acredito que o pecado nesse tempo corrompeu várias pessoas por causa disso. E constituíram Nimrod como seu imperador e rei, né? E o engraçado é que Nimrod, ele começou em Babilônia e se sagrou rei em Nínive. Provas históricas, livros históricos provam que Nimrod se sagrou rei em Nínive, tá? Então ele começou seu império em Babilônia, depois foi expandindo para Araque, Acade e Calé, né? A gente vê aqui. E depois disso a gente também vê que Nimrod, ele vai se expandir ainda mais e vai construir a cidade de Nínive, que fica na Síria. Entende, irmãos? E vai construir cidades como Rebote, Calé e Rezém, que Rezém é uma tipologia da sede da grande meretriz, da grande prostituta, Babilônia do futuro, dedos da estátua. Entendendo tudo isso, irmãos, eu quero passar novamente aqui para o livro de Flávio Joséfo, tudo bem? A gente já está acabando esse estudo, tá, meu querido irmão? Acredito que está sendo prazeroso para você ouvir estas palavras. Agora vamos abrir aqui no capítulo 4. No capítulo 4 a gente tem a história de Nimrod. Agora vocês vão entender melhor por que Nimrod é o que é e por que ele quis se sagrar rei e constituir tão pecado sobre o povo e sobre o povo da terra após o dilúvio. Então vamos lá? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros homens a deixar as montanhas para morarem nas planícies, o que os outros não ousavam fazer. Assustados ainda com a desolação universal, que foi o dilúvio, causada pelo dilúvio, eles foram um exemplo para aquele povo e deles deu ânimo. Em outras palavras, mas o exemplo deles animou a estes a imitá-los. E deram o nome de Sinar. E agora vocês entendem, irmãos, por que Sinar é a primeira terra, a primeira cidade, o primeiro local de habitação após o dilúvio? É por causa disso. Porque foi a primeira cidade, o local onde a arca provavelmente caiu, né? Assim, desceu sobre as águas e ali se constituíram cidades. Eu posso estar enganado, irmãos, tá? E se eu estiver enganado, comentem aí nos comentários que eu vou ler o seu comentário e vou estudar e vou ver se é coerente com a palavra. Amém, meu querido irmão? Continuando, a gente estava aqui em Sinar. E Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, olha aqui o desejo de Deus. Aqui está o desejo de Deus, irmãos. Vamos ler de novo?
Deus ordenou que mandassem colônias. Colônia, lembrando, é comunidades, é expansões, cidades, tá? Cidades a outros lugares, a fim de que se multiplicassem e, estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher mais frutos em maior abundância e evitar divergências de outro modo que poderiam se sustentar contra eles. Então a gente perceba que Deus aqui ele já está falando para o povo uma medida de segurança, uma medida de paz para sobre todo o povo da terra, para que se multiplicassem e povoassem toda a terra, para que todo o povo da terra pudesse adorar a Deus e não ter divergências. Não sei se os irmãos conseguiram me entender. Se não conseguiram me entender, eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre esse assunto, tudo bem? Mandem nos comentários, o comentário de vocês são muito importantes, tá, irmãos? Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e pelo seu pecado foram castigados com os males que se sucederam. Então perceba que o povo ele desobedeceu a Deus. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhes segunda vez que formassem novas colônias. Então Deus avisou uma vez e ele avisou duas vezes. E nessa segunda vez ele já avisou com um tom de justiça, um tom de pai para filho. Entende, irmãos? Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens, a quem? A Deus, e atribuindo-se a eles mesmos, continuaram a desobedecer-lhes, a acrescentar à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava. Então perceba que o povo ele estava com pecado no coração. O povo não estava com o desejo de Deus no coração. O povo estava querendo se proteger pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios braços, né? E isso é totalmente antibíblico, anti-Deus. Porque segundo a palavra de Deus, a gente tem que ser sustentados por Deus de manhã em manhã, de dia e de noite. Nós temos que estar sobre as asas do Senhor e sobre a sua mão poderosa. E perceba que esse povo ele queria ser sustentado pelo seu próprio braço, pela sua própria mão. Eles não queriam da dependência de Deus, eles queriam depender-se de si mesmos. E por causa disso se houve essa grande multiplicação de pecados depois dessa época do dilúvio. Mas mesmo assim, Deus continuou com o braço estendido sobre aquele povo e deu misericórdia para aquele povo, acredito eu. Mas vamos continuar, irmãos. A fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Agora começa Nimrod, irmãos. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Então perceba que houve um líder dentre eles. Houve um líder dentre eles que levou a desprezar a Deus, né? Nimrod teve esse trabalho de ser um líder para constituir um povo que desagradasse a Deus. Ele foi tipo um líder, né? Ele foi um dos que levou a desprezar o povo a Deus. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, nobre e guerreiro, persuadiu-os de que deveriam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, mas somente a toda a sua boa fortuna. Então a gente percebe que Nimrod ele era poderoso literalmente sobre a terra naquele tempo. Ele possuía posses, ele possuía gado, ele possuía terras, ele possuía uma grande e vasta, como eu posso falar para os irmãos? Uma grande e vasta expansão territorial, fortuna, gado e vida. Ele tinha essa riqueza material, entende, irmãos? E é por isso que ele se tornou tão grande sobre a terra e poderoso. Por quê? Porque os bens materiais, os bens da carne que ele tinha, era muito maior do que muitos outros homens daquela época. E ele se sagrou rei, a gente vai ver no futuro. E como aspirava ao governo que queria que escolhessem como chefe, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, que Nimrod ele aspirava em seu coração
que ele queria se tornar chefe daquele povo. E abandonando a Deus, perceba, abandonando a Deus, ele conhecia a Deus. Ofereceu-se para protegê-los contra ele. Então, naquele momento, Nimrod ele já se sagrou como se fosse, como eu posso falar para os irmãos, um inimigo de Deus. Ele se sagrou naquele tempo como se fosse um inimigo de Deus. Uma pessoa que iria contra Deus, custe o que custar. Então a gente vê a tipologia do anticristo aqui, porque o anticristo vai ser contra tudo que se chama Deus. Entende, irmãos? E agora a gente vai ler aqui. Povo insensato, deixou-se dominar pela sua astuta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus. Então percebe que o povo, ele ficou envergonhado de se ceder a Deus e quis montar um grande exército contra Deus, querendo tomar posse das coisas que eram de Deus. E começaram a trabalhar nessa ova com incrível ardor, trabalhando, toda hora trabalhando. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre, em pouco tempo, se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa. Mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Então a gente percebe aqui que o povo estava trabalhando com grande ardor para levantar aquela torre o mais alto possível. E tendo isso, eles continuaram construindo, até chegar uma hora que Deus foi lá para ver o que aquele povo estava fazendo, para ver quais eram as obras daquele povo, se eles estavam se povoando, se estavam se multiplicando, como Deus tinha ordenado, certo? E Deus desceu. E Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizera seus antepassados, cujo, aliás, havia sido inútil todo aquele exemplo, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que uma única língua se multiplicasse em um instante, de tal modo que não mais se entendia. Então percebe que o povo ele não quis constituir cidades, colônias, línguas, não quis fazer aquilo que Deus ordenou, então Deus simplesmente fez para eles, entendem? De um instante para o outro, mudou a língua dos povos e fez divisão entre eles. Amém, irmãos? Agora eu vou dar uma boa pulada porque o vídeo já está ficando bem longo. E, na verdade, esse áudio aqui, eu quero pular aqui. Confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A sílaba assim descreve esse grande acontecimento. Essa sílaba significa esse grande acontecimento. Todos os homens que tinham uma só língua. Então perceba, todos os homens daquela tribo tinham uma só língua e construíram uma torre tão alta que parecia que se elevaria até o céu. Mas o Deus Todo-Poderoso levantou contra eles tão violenta tempestade que foi derribada e fizeram com que aqueles que haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi por causa de que desse o nome de Babilônia, a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, que Deus, ele após ter destruído, de certa maneira, aquela torre, né? Acredito eu que ele destruiu, né? Mas eu não sei. Tá, irmãos? Depois que o povo se dividiu e começou a se povoar pelas línguas, etc e tal, ele deixou que aquela torre, a cidade, daquela expansão daquela torre, aquela expansão territorial inteirinha se tornasse uma cidade. Entende? E o nome daquela cidade se tornou Babel. Babel, Babilônia. Babilônia, Grande Babilônia. Grande Babilônia, Apocalipse 17, a grande meretriz. Entende, irmãos? Tá? Aí para finalizar esse vídeo, que eu acho que ele tá ficando muito longo, eu gostaria de ler o capítulo 5 do livro de Hebreus, tá? Eu citei pouco a Bíblia porque isso é mais um fato histórico, né? É mais história do que simplesmente um contexto espiritual, tudo bem? Então por isso que eu estou usando o livro de Flávio Joséfo, porque eu acho muito mais ideal usar ele nesse estudo e nesse vídeo aqui, tudo bem? Mas podem ter certeza que a gente vai voltar com os estudos dos profetas e dos tempos do fim, tá? Eu estou programando aqui no canal ainda de trazer um estudo sobre Miqueias, tudo bem, irmãos? Miqueias e Malaquias.
Mas vamos continuar? Capítulo 5. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em colônias. Aí sim eles começaram a obedecer a Deus, por sua própria providência, e os ia levando. Assim, não somente do meio da terra, mas também das margens do mar, também encheram-se de habitantes. Então perceba que o povo começou a habitar em litorais também, entende, irmãos? Houve mesmo que embarcasse em navios e passasse pelas ilhas. Então a gente já vê aqui que conseguiram inventar os barcos já naquela época e passavam de ilha em ilha explorando e trazendo para si mais colônias e mais cidades. Algumas dessas nações conservam ainda nomes dados por aqueles que lhe deram origens. Outras mudaram. Por fim, em vez dos nomes bárbaros que possuíam, receberam nomes do que eram do agrado daqueles que neles vinham a se estabelecer. Então a gente vê aqui, irmãos, um grande exemplo disso é a cidade de Betel, né? A cidade de Betel, a cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela teve um nome modificado. Antigamente, Jerusalém era chamada de Salém, mas o mesmo significado de Salém vem de Jerusalém. Entende, irmãos? Betel, Jerusalém, Samaria, Efraim, nomes que eram antigos prevaleceram até os tempos de hoje. Entende? Um nome que prevalece até o tempo de hoje e que é um nome até bem conhecido desde o tempo de Jacó existe é Israel. O país Israel existe desde o tempo de Jacó. Olha só um grande exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Os mares também não mudaram os nomes. Mar Vermelho, Mar Morto, Mar Grande, Mar Vespasiano, se eu não me engano o nome desse mar. Mar Cáspio. Aí tem vários mares, irmãos. Rio Eufrates. Esse nome, o Rio Eufrates, é um nome que vem desde o Gênesis, né? Nome que vem desde o início da criação. O Rio Eufrates, o Rio Tigre. Entende, irmãos? Então são rios que até hoje conservam seus nomes, entende? E assim é com todas as coisas, né? E os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois havendo se tornado senhores de todos esses países, davam-lhe nomes e, como bem desejavam, impunhavam leis aos povos conquistados, usurpando, assim, a glória de se passar por seus fundadores. Isso aqui é um assunto que eu quero falar depois, tá? Era só para fechar o estudo. Mas eu já vou falar uma coisa para vocês. Os gregos, eles foram bárbaros também. Modificaram, deixaram a seu bel prazer. Eu vou explicar isso depois para os irmãos, tudo bem? Eu acho que o vídeo já está muito grande. Eu gostaria de agradecer, meu querido irmão, por você ter assistido esse estudo até o final. Eu volto aqui a pedir para você compartilhar esses estudos aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook. Não importa, compartilhe esse estudo para que mais pessoas possam ter acesso a esse material que estou disponibilizando aqui para você hoje, tá, meu querido irmão? E gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o like, na verdade ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá, meu querido irmão? Muito obrigado por ter assistido esse estudo até aqui e que Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido irmão? Fique na paz.